Nossa, tô até agora sentindo um sono pesado. Não sei se é do arco, se foi do almoço que entra batendo. Não sei o que foi. Eu até pensei em dormir, só que se eu fosse dormir, Talvez foi tudo. o sono ia pesar e aí eu ia perder o horário de gravação. Bora lá. Cara, esse arco, ele é muito bizarro, ele é muito esquisito. Mas eu acho que é isso que eu gosto nele. Eu tô dando uma olhada aqui nas informações sobre a produção e tudo mais. É muito esquisito esse arco. Esse é muito bom. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o seu host Rafael Wayne e... Ai, puta que pariu, eu queria tanto ter pulado esse arco. Olá, eu sou o Lucas Arques dos Mestres de Luxor e. É tudo que eu tenho a Ai, dizer. É a minha opinião completa. olha, desde o começo desse podcast eu sabia que em algum momento eu iria acabar revisitando esse arco. Fazia muito tempo, inclusive, que eu não assistia ele e. Ah! Meu Deus! Foi um dos mais soníferos que eu já passei nessa cobertura da era clássica. Não sei qual que foi mais sonífero, se foi Marco Polo ou se foi esse. Mas é isso, The Web Planet. O, a vez em que conhecemos os Arby, né? E pelo menos foi a única vez que eles apareceram em tela. Glória. Cara, é não só os Zarb, né? Mas os Zarb, os Menoptera, os Optera e o Animus e sei lá mais o que dos 1 milhão de elementos que existem nessa história. Sim, sim. É muito engraçado, né? Aquela vez que Dr. Who se encontrou com formigas gigantes, mariposas gigantes e tudo mais. E eram nitidamente pessoas dentro de fantasia, sabe? Ah, essa magia dos anos 60. Enfim, Nossa, acho que o pior inimigo dessa história é o orçamento. Acho que se ele tivesse um pouquinho mais de orçamento, assim, bastante mais, teria sido mais interessante. Eu vou elaborar melhor isso ao longo do podcast, mas assim, é o maior inimigo dessa história, é o tempo e o orçamento. então é isso, pessoal. Entre com essa arte aventura e está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. The Web Planet, né? Ele começa imediatamente aonde The Romance terminou, né? O Dr. Yuan eles estão lá com essas roupas de The Romance. A Tardes, ela de alguma forma aterrissou, ela foi puxada para esse planeta que mais pra frente a gente descobre que é Vortius. E de alguma forma, durante o voo da Tardes, ele capturou ela e fez ela aterrissar lá, né? E é isso que é esse mistério da vez. Se foi um fenômeno, se foi alguma coisa provocada por uma força externa, né, que foi algo deliberado, se é uma coisa, se é um fenômeno do planeta em si. Apesar do arco em geral ele ser bem polêmico e bem odiado por todo mundo, eu acho a primeira metade dele, especialmente os dois primeiros episódios, eu acho muito, muito bons. Porque constrói uma atmosfera muito boa, especialmente o primeiro e o segundo episódio. E acho que o primeiro ainda mais, né? Ele vai gradualmente se perdendo. Cara, é inacreditável. A cada minuto de episódio ele vai se perdendo. Mas o primeiro, assim, a primeira parte da história, né? Que são 6 episódios, se eu não me engano. A primeira parte eu acho muito boa pela construção da atmosfera e o quanto você não entende o que está acontecendo do arco, né? De tá, vamos mostrar onde nós estamos, assim, visualmente mostrar onde nós estamos e apresentar quais são os problemas. E aí, uma coisa que a série clássica para mim, o grande inimigo da série clássica para mim, e isso é a série clássica em geral, não só aqui desse arco dos anos 60, mas tipo da série, de todas as 26 temporadas, é sempre o tempo. Eu acho que os episódios serem comissionados para tipo, 4 episódios, 6 episódios, especialmente arcos de 6 episódios ou mais, é sempre um problema, porque nem sempre você tem uma história boa o suficiente para render esses 6 episódios. E aí o autor aqui, ele ainda consegue
render bem os dois primeiros episódios, você fala, pô, é um arco de 6 episódios. Nos dois primeiros, ele abre um monte de pontas, um monte de ponta solta, ele abre um monte de mistérios, elementos, vai apresentando um monte de coisa, e você fica, não, vai render durante 6 episódios. Se ele abriu tudo isso em dois, em 4 episódios ele vai explorar muito bem cada uma dessas coisas, e vai ser um arco foda. E a atmosfera desse. O que é um engano, na verdade, né? Mas a atmosfera desse primeiro episódio de ter um bom tempo ali do começo do episódio deles na tarde, tentando entender o que tá É metade acontecendo. do E episódio só ali, assim. na Tardes. Então, é um tempão que eles ficam ali só dentro da tarde. Isso eu acho muito positivo, porque é um momento onde você explora mais a máquina do tempo do doutor, que até aquele ponto da série a gente conhece alguns cômodos dela e algumas funções, mas ver ela lidando com. Ela à tardes, né? Lidando com vários problemas técnicos que a gente nunca viu antes, e um comportamento diferente, então você fica até um pouco assustado, tipo, mano, o que tem um poder tão grande pra interferir com a tardes desse jeito? E eles estão ali tentando entender o problema, e aí fica o Dr. Yuin ali tentando entender, meio que escondendo da Bárbara e da Vicky, até um ponto onde tá tão caótico que não dá mais. Aí eles saem pra explorar, e aí, tipo, fica só a Bárbara e a Vicky naquela tensão. É um clima de tensão, é tenso, né? Você fica, tipo, preocupado. O que tá acontecendo? Meu Deus, que medo disso. Onde que eles estão? O que vai acontecer? Saíram eles dois, elas duas estão sozinhas aqui, elas estão desprotegidas? Ou será que é eles que estão desprotegidos, porque eles estão lá fora? E fica aquela coisa assim. Putz, cara, eu acho a construção, e isso é um grande mérito da direção também, né? Mas a construção do clima do episódio, dessa tensão que fica no ar, desse medo, desse mistério, eu acho que o roteiro sabe render muito bem, a direção usa muito bem, especialmente nesses dois primeiros episódios, assim. O que infelizmente o restante do arco não segura nessa qualidade, mas ele começa assim muito, muito bem. Ah, eu não. Ah, eu já não sei se já começa tão bem assim, eu já não sei se eu concordo contigo. Justamente por isso, né? Porque metade do primeiro episódio eles passam dentro da Tardes e depois Dr. Yuan saindo enquanto a Bárbara e a Vicky estão lá. É, e é interessante a forma como eles interagem entre si, né? O Doutor com o Ian e a Bárbara com a Vicky. E no caso da Vicky eu até acho mais interessante que é justamente nela tomando confiança na Bárbara em relação a procedimentos e a dela validar que a Bárbara sabe o que está fazendo, né? Porque, tipo, a gente tem essa troca da Vicky, que tá meio tonta, e a Bárbara deixa ela na enfermaria dormindo, depois vai dar aspirina. E a Vicky, como é séculos no futuro, ela nunca ouviu falar do que é aspirina. E, tipo, a educação Isso é muito dela legal. e da Bárbara são completamente diferentes. Tipo, a Vicky tem 1 hora de aula por semana. E aos 10 anos de idade ela já era graduada em medicina, química, física, e isso era graduação obrigatória na sociedade dela. Caralho! Cara, eu acho foda isso. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta na New Who, né? Da gente ter companions que são de outras épocas, ou mesmo de outros planetas, que tem esse contraste, né? E de ter, tipo, mais de um companion na tarde para ter esse contraste, e esse, que não é exatamente um conflito, né? Mais um contraste mesmo, uma diferença cultural, e que isso serve muito bem para você aprofundar os personagens, como é que aprofunda a Bárbara, aprofunda a Vicky e a relação entre elas, e você vai entendendo, né? Pro espectador, pra gente que é como espectador é ótimo, que a gente vai entendendo como é realmente cada personagem, né? Eu acho isso muito legal. Ela ser graduada em medicina e uns bagulho muito foda e sendo muito jovem, e a Bárbara, que é a professora, tem que aprender com ela também, ao mesmo tempo que tem que ensinar pra ela as coisas do passado. Cara, é uma dinâmica muito interessante. Sim. Pra mim, a minha sensação geral desse arco é que, tipo assim, se tivesse 4 episódios, já seria muita coisa, sabe? Já seria maçante. 6, então? Puta que pariu! Sim, cara, é que ele. É o que eu tava falando, né? É muito uma questão do. Depois eu vou chegar na parte do o vilão ao orçamento. Mas essa coisa do tempo. Esses arcos de 6 episódios, geralmente, eu acho que não funciona. E a grande parte deles, assim, arcos de 7 episódios, então, ou mais, menos ainda. Em raríssimas, raríssimas exceções.
Esses arcos muito longos, eles têm que estender muita coisa. Então acaba que segue uma estrutura de primeiro episódio apresenta o problema, segundo episódio começa a tentar achar uma solução, terceiro episódio acha uma solução, mas tem um outro problema, quarto episódio você tem uma solução final. Isso em arcos de 4 episódios. Em arcos de 6, você tem 2 episódios ali, cara, onde coisas vão acontecer que não vão levar a lugar nenhum, ou vão ficar se repetindo, ou sabe, fica muito perdido. E aí quando ele tenta, quando esse roteirista aí, que é o Bill Strutton, ele tenta colocar muitos elementos, muita coisa acontecendo nos 2 primeiros episódios, ele não consegue sustentar tantos elementos e tantos subplots acontecendo por 6 episódios. Mas eu particularmente gosto desse início porque cria um clima de tensão, porque ele apresenta bem os elementos. Para mim, na minha opinião, ele apresenta muito bem os elementos e abre muito bem essas pontas soltas e dá esse clima de mistério, de tensão e de separar todo mundo, separar o Ian do Doutor e vai juntando eles dois e separando, tipo, fica nessa dinâmica. A Bárbara tá sozinha, a Vicky também, eles se encontram só depois e tal. Essa dinâmica eu acho que ela vai funcionando muito bem, assim, eu gosto. Eu me divirto acompanhando esses 2 primeiros episódios por esse clima de o que está acontecendo, o que vai acontecer, os personagens estão confusos e tem coisas que nunca aconteceram antes que estão acontecendo com a Tardes ou no lugar que eles estão. O problema é que depois ele não consegue manter esse nível de qualidade. O começo, quando a gente tem o Doutor com o Ian, eu acho que a gente tem aqui em câmera flagrado um momento do William Hartnell esquecendo suas falas, né? Que tipo, eles não sabem direito o que está acontecendo, e o doutor ele vai. A Tardes ela tá sem energia, e o doutor ele tenta abrir as portas. Só que aí o Ian ele fica todo confuso com o jeitão que o doutor tá agindo, né? Em relação a como que ele tá operando ali a nave. E aí ele pega uma placa, um botãozinho ali, e aí o Ian ele questiona, tipo assim, pra que é isso? Aí o doutor ele fica um tempão olhando pro nada e, não, é pra porta. Aí ele vai embora do console e vai pra uma outra máquina, sabe? Que tá aparecendo ali agora pela primeira vez. Aí a câmera vai acompanhando, porque tipo assim, a gente tem pouco tempo pra gravar isso aqui. Aí ele pega qualquer coisa lá e pronto, a porta abre. Dá pra você ver nitidamente que aquilo ali foi tudo improvisado por conta do Hartnell. Nossa, sim, cara. Cara, eu tava vendo. O que foi que eu tava vendo essa semana? Eu tava vendo justamente pra gravar o podcast, mas eu não tô lembrando o que era agora, se era um documentário, uma entrevista, alguma coisa, mas que era o diretor, né, os diretores e produtores dessa segunda temporada falando que eles tinham, tipo, permissão pra fazer no máximo 2 ou 3 cortes por episódio. Então, tipo, tinha que gravar uma cena atrás da outra, sem parar, sem errar. E aí acaba a gente tendo muitos desses momentos, né? Porque, tipo, pra você cortar, era muito dinheiro que envolvia, você perdia em ficar cortando e parando a gravação pra depois continuar. Então tem muitas dessas cenas, né? Do tipo, putz, eles não lembram mais o que fazer, ele vai andando pelo cenário, a câmera vai seguindo e vai improvisando, mano. E aí tem que se virar. É muito bom. É triste, né? Tadinho do Hartnell, mas hoje é engraçado. Sim, sim. A interação do Doutor com o Ian é muito interessante também, né? Eles explorando o Vortex com aquele casaco, com aquela máscara de aço especial, não sei o que, por conta da densidade atmosférica de lá que é muito pesada. Que mais? E aí eu lembro que o Ian ele se empolga, que ele encontra um lagozinho, né? Ali. E ele tá doido pra se jogar, né? Ele acha que é água. Aí o doutor ele pega o Essa cinto do cena é Ian, boa. a gravata que ele tá usando de cinto, joga ali e ele mostra que na verdade era ácido. E aí o Ian fica todo puto, porra, minha Putz, cara, é gravata muito da Call bom. Hill, não sei o que, tá especial. Ele, porra, eu acabei de salvar tua vida, moleque. Essa cena é muito boa, cara. Essa cena eu acho que ela é um bom resumo, assim, uma resposta pra pergunta. Como é a relação primeiro doutor e Ian? Essa cena, pra mim, ela é tudo, assim. É eles saíram pra explorar, aí o Ian vai fazer besteira, aí o doutor fica puto, aí depois o Ian fica puto, aí eles discutem, mas os dois estão certos. É muito bom, cara. Cara, eu tive uma. Igual no podcast anterior, né, sobre The Rescue e The Romance, especialmente sobre The Rescue, nesse eu tive uma experiência similar e
diferente do arco de TV, né? Que é o que a gente assiste geralmente. Eu peguei para ler também a novelização. Então, The Rescue eu peguei para ouvir o audiobook, né? A adaptação em áudio a versão em áudio da versão novelizada, adaptada em livro da história, e dessa vez eu peguei para ler a adaptação do arco que chama Doctor Who and the Zarbi, que eles nem chamam de The Web Planet, né? Ele já muda para The Zarbi. Essa, curiosamente, foi a segunda história de todas, assim, de Doctor Who ser publicada em livro. A primeira foi Doctor Who and the Daleks, e a segunda foi Doctor Who and the Zarbi, pelo sucesso estrondoso que foi o arco na época, né? E foi, inclusive, se eu não me engano, é a maior média de audiência de um episódio de Doctor Who, assim, de um arco de Doctor Who ali nos anos 60, foi da Web Planet, do primeiro e do segundo Doutor, e foi um estrondo, assim, quando saiu a publicação do livro também, foi um sucesso de vendas, enfim. E aí eu peguei para ler a versão do livro, e tem muitas diferenças. Esse aqui tem ainda mais diferenças do que teve, tipo, na adaptação em livro de The Rescue. A adaptação foi feita pelo próprio Bill Strutton, que é o roteirista do arco da TV mesmo, então foi ele mesmo que pegou e adaptou. Mas tem diferenças muito grandes. E uma coisa muito positiva dessa adaptação é que ele condensa muito os eventos, então toda aquela coisa tão maçante, cansativa e repetitiva que a gente tem no arco, no livro a gente não tem, o que é algo muito positivo para a história. A história ela fica mais direta e mais objetiva, ao mesmo tempo que ele adiciona muita coisa nova. Então, tipo, tem esse começo, né, que é deles na tardes, olhando o que está acontecendo, tentando entender porque a tarde está estranha e tudo mais, todo mundo ali dentro ainda, os quatro ali dentro da tardes ainda, estiver acontecendo bem parecido com o que é no episódio, né? Só com um detalhe aqui, ali a mais. Mas depois que o Doutor e o Ian saem, depois dessa cena da gravata, que é muito boa, que o Ian vai botar a mão no lago, o Doutor fala, calma, e acaba com a gravata dele. Cara, dali pra frente, até o momento onde eles encontram, desse momento do lago, da gravata, até o momento onde eles se encontram com a Vicky de novo, que é tipo muito tempo depois lá na frente, é totalmente diferente do arco da TV. Porque no arco acaba sendo uma cena até, tipo, não rápida, mas eles levam um tempinho, né? A primeira diferença que eu percebi é que eles não estão usando aquele casaco pela atmosfera. Ele muda isso na adaptação, ele nem coloca essa coisa da atmosfera, tipo, isso é ignorado completamente. E toda essa cena é diferente, então eles passam um tempão andando, vagando, aí o Ian fica preso, né, naquela teia, tem um momento que o Ian fica preso numa teia que entre umas pedras e tal, umas rochas, e aí nisso o doutor volta pra Tardes pra tentar pegar uma ferramenta pra soltar ele e deixa o Ian lá sozinho. E o Ian fica um tempão ali sozinho tentando se soltar, o doutor chega lá, vê que a Tardes sumiu, aí isso a gente já viu, né, a cena toda com a Bárbara e com a Vicky e tudo mais, mas depois que o doutor volta pra falar pro Ian, pô, a Tardes sumiu. Aí eles têm uma discussão, que ele fica, voltei, a Tardes não tava lá, sumiu, vamos tentar tirar você daqui. Eu fico, mano, como assim a Tardes sumiu? Você tá levando assim, tipo, tão tranquilo. E eles começam a discutir. Uma discussão bem besta, assim, que nem essa da gravata de novo. E aí eles passam um tempão assim, vagando, tipo, procurando. Aí o Ian consegue soltar e eles passam um tempão vagando por vórtices e procurando os rastros pra onde foi a Tardes, né? Porque a Tardes foi meio que arrastada pelo Zarbi. E eles ficam caçando, assim, tipo, procurando pelos rastros. E eles passam por uns monumentos, assim. Alguns monumentos da civilização dos Menoptera, né? A civilização antiga dos Menoptera. Eles passam por alguns monumentos, ficam observando. O doutor conta um pouco da história da galáxia e do planeta que ele já tinha estudado antes e tal. E tem um momento até que eles encontram. Eles estão tipo, numa passagem mais estreita, assim. Eles meio que encontram uma espécie de tumba de um. E eles encontram um menóptera, que é aqueles bichos parecidos com abelha, mumificado. O Ian acaba pisando em cima do corpo de um menóptera mumificado. E aí o doutor explica, eles ficam analisando o corpo, assim, a múmia, analisando a biologia, para tentar entender o que realmente está acontecendo. É uma brisa, assim, e é bem diferente do que acontece no arco de TV. Eu achei isso muito, muito interessante. No começo do arco tem uma coisa que é muito importante, que o doutor ele tá vendo uma rocha, né? Sílica. E aí ele quer pegar uma amostra. Pede uma coisa fiada pro Ian. E o Ian ele vai dar pro Dr. Caneta, né?
uma caneta de ouro. Inclusive, caralho! Um simples professor da Né? Cole Hill tem uma caneta de ouro? Ok. Ok. Aí ele vai Salário entregar. de professor tá valendo. Pois é. Aí ele vai lá entregar a caneta de ouro dele. E aí, no momento que ele vai entregar pro doutor, a caneta some. Desaparece. E É aí, verdade, verdade. isso é muito importante, né? Porque mais pra frente a gente também tem a Bárbara, que ela tá com um bracelete que ela ganhou do Nero, né, na história anterior. Quando a Vicky vê esse bracelete, né, ela não acredita na história da Bárbara, né? Ela acha que é só lorota. E aí depois que a Bárbara tá por conta própria ali na Tarts, né, no set de controle, uma força fica puxando ela pra fora da Tardes. Ela sai da Tardes com o braço esticado, né? Que estão atraindo esse bracelete de ouro dela. É, tipo, as portas da tarde abrem sozinha, né? A Bárbara fica, tipo, extremamente confusa e vai. Nossa, eu nem tava lembrando da cena da caneta de ouro porque no livro não tem. Ele tira essa cena. Ele explica depois a coisa do ouro só com o bracelete da Bárbara e tal. Essa cena tem. Mas a cena da caneta do Ian ali com o doutor não tem. Ele tirou do livro, no livro também. Interessante. Você vê como a história é mais condensada. Ele tira muita coisa e explora mais outras cenas, assim, não sei, pra ficar mais interessante. Sei lá. Qual que foi a ideia dele Sim, a por questão trás dos de trajes, da fazer isso. Mas atmosfera essa cena é legal. é interessante também porque, tipo, isso acaba justificando o tamanho do Zarb, né? Porque os Zarbs são basicamente formigas gigantes e toda a questão do seu tamanho tem relação à adaptação com a atmosfera daquele planeta, com o vórtice, né? Eu gosto muito disso. Porque tem essa. Eu não sei se tipo, isso é uma coisa real ou se eu peguei uma fake news, fake científica em algum lugar. Mas tem essa coisa de que se o planeta Terra tivesse mais oxigênio, os insetos seriam realmente maiores, né? Eu não sei se isso é verdade e se isso influenciou o roteirista, né, na hora de pensar nessa ideia. O interessante é que, tipo assim, a Vicky, ela não tá tonta só por conta da viagem. Não, é porque ela é a primeira a escutar o barulho do Zarb, né? Ela é a única que escuta lá dentro da Tarts. E aí ela fica Verdade. tonta por conta disso. E aí depois, esse barulho de Zarb volta com tudo e tá tentando tomar controle da Tarts. E ela não sabe direito o que tá acontecendo, aperta qualquer coisa que acontece. E aí a Tardes parece que ela desmaterializa de lá. E quando o doutor volta, ela não tá mais lá, né? Depois a gente vê que a Tardes foi arrastada pelo Zarb antes dela desmaterializar. E é uma coisa muito curiosa quando os árbitros estão tentando tomar controle da TARDIS, porque, tipo, o console ali da TARDIS ele fica girando sem parar, sabe? Nossa, eu acho essa cena muito da hora. E é aquilo que eu tava falando, dessa construção do clima, de tensão, e tipo, mano, que medo do que tá acontecendo. A porta abre, o console começa a rodar sozinho. É muito doido, cara. Eu acho muito da hora esses detalhes, assim, na produção. A gente brinca também, né, que a Tigan fez aquela mexida no console de desespero que gerou meme e tudo mais, que furou bolha. Depois teve a Belinda, mas a precursora disso foi a Vicky. Sim. Cara, aliás, tem. Eu não lembro agora. Tem alguma explicação depois por que só a Vicky ouve o barulho do Zarb dentro da TARDIS? Não! Nossa, porque. Sabe o que isso me parece muito? Me parece muito que o Web Planet é mais um arco que foi escrito sendo pensado na Susan. E aí, pela Susan ter toda aquela coisa da telepatia dela ser mais forte, que era do doutor, né? Me parece muito ser uma cena planejada pra Susan. Que ela ia ouvir, porque ela é mais telepática e tudo mais. E aí essa é a explicação. Aí aqui só acontece com a Vicky e foda-se. Eles não explicam o porquê. Então, aí também vou ficar devendo, porque eu não posso canibal com certeza que não houve. Porque esse arco é muito sonífero. Teve vezes que eu assisti ele de cabeça deitada, teve vezes que eu me distraí, fiquei mexendo no celular enquanto ele rodava, tudo mais. Teve até algumas vezes que eu voltei algumas cenas por conta disso, mas conforme eu assisti, não houve nenhuma explicação. É, eu não lembro também deles explicarem, porque depois todo mundo começa a ouvir, né? Na adaptação do livro também começa assim, começa só a Vicky ouvindo, e aí depois de um tempo todo mundo começa a ouvir. Mas não explica por que ela ouviu primeiro. Ah, ela era mais jovem. É, deve ser isso. Ai, ai. Sim, aí o doutor e o Ian eles são É, levados pro Zarb, né? E aí
A Bárbara, ela é levada pelos Minoptera, se eu não tô enganado. Isso, a Bárbara, ela vai sendo levada pelo bracelete e ela acaba meio que no meio do caminho, porque depois a gente descobre que quem tá controlando a coisa do bracelete de ouro e tudo mais é a Força Animus, né? Que é que o Khan controla o Zarb. E no meio do caminho ela é interceptada pelos Menoptera e ela acaba entrando, tipo, meio que. Não sei se entrando sem querer, alguma coisa na caverna ali, no QG das abelhona. Aí as abelhona, tipo, na hora que chega lá, o bracelete sai do pulso dela, né? Não sei se cai ou se eles tiram, não lembro como acontece, mas aí eles interceptam ela ali e eles começam a discutir. Mano, aí um deles fala, vamos matar essa criatura. Aí os outros, não, calma, que isso, vamos tentar entender. E ela tá completamente confusa, atordoada, sem entender nada, tipo, meu Deus, onde que eu vim parar aqui? Quem que eu sou? Que oração? O que que tá acontecendo? Sim, sim. Tem um momento que o Assim, que o Dr. Lee reencontra a Vicky, mas é antes ele ir pro QG do Zarb. E o Ian ele demora muito pra chegar nesse QG. Ele só vai chegar lá no final mesmo, se não tô enganado. Ou não, peraí, tem um momento que ele sai, né? Tem um momento que os três vão juntos pro QG, agora eu tô lembrando. não, no livro o Doutor Ian tem essa jornada longa, assim, explorando o planeta, enquanto o Doutor conta a história da galáxia e conta como eram, né, os Zarb, os Menopter, ou como eram os Zarb. Na verdade, o Doutor nem sabe da existência dos Menopter, ele sabe mais dos Zarb e tal. E aí eles encontram esses monumentos que são monumentos antigos dos Menoptera, encontram essa múmia e tal, vão tentando entender, será que foi uma criatura assim que carregou a tarde, ou será que foi outra coisa? Eles ficam discutindo por causa da marca das pegadas e como é que era o pé da múmia e tudo mais. Aí chega um momento que eles veem de longe assim a. Cara, inclusive essa cena eu acho muito legal. E aqui entra a parte do orçamento. Eu acho que no livro o autor conseguiu colocar mais como ele gostaria, como ele imaginou a história, né? Como que ele queria que tivesse sido feita, e aí ficar comparando na mente quando você vai lendo como ela foi feita para televisão, porque é o orçamento que tinha. Mas de longe eles veem tipo uma estrutura gigantesca e como se fosse não uma pirâmide, mas uma espécie de pirâmide com torre que ela meio que fica pulsando, assim, como se fosse realmente uma estrutura viva. É uma estrutura viva, né? Só que é um prédio, assim, um edifício, uma estrutura. Eles veem ao longe, assim, a estrutura brilhando, e a estrutura é viva, e ela vai crescendo, assim, tipo, sei lá, crescendo alguns metros, assim, a cada minuto, ou 2 minutos, alguma coisa assim. A cada alguns minutos ela cresce alguns metros, com uma estrutura viva. E é uma teia ao mesmo tempo que é uma torre meio pirâmide, uma pirâmide assim, tem até uma ilustração. O livro ele é todo ilustrado, né? Não tem ilustração também, é bem bonita. Eles vêm de longe e eles começam a seguir aquilo, no que eles começam a seguir para chegar nessa estrutura, aparece um Zarbi assim no meio do caminho e tipo, e levam eles assim até lá. Aí quando eles chegam lá, a Vicky já tá lá porque eles levaram à tarde já. No livro acontece assim, é o que tá mais fresco na minha memória. No arco tem uma estrutura parecida com essa, mas é bem antes da Tarte ser levada. Que eles encontram no meio do caminho. E aí eles começam a teorizar que talvez tenha uma coisa lá dentro que tenha causado a Tarte ser levada para Vortis. Mas eles não chegam a explorar lá dentro. Não chegam a subir nem nada. Então, cara, é isso que eu achei essa coisa do orçamento, né? Porque eu acho que ele imaginou. Um dos erros do autor, além de ter. Do Bill Struckman, além de colocar 1 milhão de elementos nos 2 primeiros episódios, que não conseguir sustentar tudo isso e resolver tudo isso direito depois, é que eu acho que ele pensou uma coisa grande demais. E aí, eu imagino, né? Eu tô supondo, ele imaginou uma coisa grande demais, pelo que foi no livro, né? Onde ele tinha uma liberdade criativa bem mais aberta. Só que aí na hora de produzir, eu acho que a galera foi cortando aqui, cortando ali, mudando coisa pra sair do jeito que saiu, né? Mas eu imagino que ele pensou em uma coisa muito diferente, né? Porque essa cena do Doutor Doom é muito grande. E aí, enquanto eles estão sendo levados pelo Zarb, a cada, tipo, quanto mais eles vão chegando perto da estrutura, mais eles vão vendo mais e mais Zarb em volta, assim. Então tem vários. Então eles meio que chegam numa parte que é meio que uma cidade, assim, que tipo aquela estrutura que a gente vê
ela já tá, tipo, muito gigante, então ela já é meio que uma cidade, e aí tem Zarb pra todo lado, assim, e aí eles vão, tipo, discutindo ali, tentando, enfim, pensar ali e entender o que, que tá acontecendo de acordo com as informações que eles têm. Mas é interessante, assim, eu, eu gosto muito dessas cenas onde os personagens estão explorando e entendendo o que está acontecendo. No livro isso aprofunda bem mais. Aqui no arco é bem rápido, né? Então eles chegam lá, são levados pelos Zarb, já corta e eles já estão lá, né? Aham. Lá no QX do Zarb, eles reencontram, né, com a Vicky. E aí, pouco tempo depois, eles começam a interrogar o doutor. No arco, eu acho isso curioso, porque desce uma peça, né, um cilindro transparente, e fica ao redor da cabeça do doutor. E aí vão se comunicando com ele, né? E é justamente essa grande inteligência, digamos assim, né? Que tá tomando controle do Zarb. Eles chegam até a comunicar que é como se fosse um grande. Que é como se fosse um grande fungo, né? Controlando o Zarb. E aí essa entidade vai se comunicando telepaticamente com o doutor. E aí é engraçado como eles conseguem, como eles decidiram abordar a telepatia, porque sempre como aborda a telepatia, desce esse tubo ao redor da cabeça do doutor, e aí a gente vê o doutor falando normalmente, né? Mexendo a boca e tudo mais. E essa entidade, a gente só escuta só a voz, mas o Ian e a Vicky, que são ali perto, não sabem o que eles estão comunicando. Ou seja, eles não veem a boca do doutor se movendo. Pra eles, ele tá estático. Só que pra gente, ele tá fazendo mil caretas ali. É muito bom, cara. Eu acho legal também como essa cena. É isso, né? Que você explicou, ela não é dirigida e tudo mais. Eu acho interessante. Mas é. E porque, beleza, é telepático, então. Mas só o doutor vai ouvir. Então, como que a gente explica isso sem fazer os outros ouvirem também? Põe um tubo de plástico, um tubo o doutor ali e bota ele pra falar com o bicho. E o doutor até zoa isso no arco, né? Ele chama aquilo de secador de cabelo. Pior que parece muito mesmo. É muito bom. E aí, essa essa entidade fica achando que eles são Menoptera e que eles têm informações sobre uma invasão que está chegando, né? E aí o doutor ele fica sempre falando: ah, não, nós temos que por acaso, somos só viajantes, não sei o que. Mas depois ele começa a jogar um joguinho, né? Ele passa a fingir que ele tem informações sobre essa invasão dos Menoptera e ele começa a tentar tirar vantagem disso, sabe? Fazer umas chantagens. Eu faço. Eu faço isso aqui pra você, mas você vai ter que me entregar isso aqui, não sei o quê. E aí começa essa relação de desconfiança mútua. Sim, cara, eu gosto como o primeiro doutor ele já apresenta esses traços muito característicos do doutor, mas eu gosto do jeito que ele faz, porque ele faz dando aquela risadinha e fazendo umas caretas, o que é muito bom, Ele cara, é que o muito Harper debochado. coloca muito bem. Então ele fica, então tá bom, então. Você vai, então vamos ver então como é que é. E ele vai enganando, assim, e você vê claramente que ele tá improvisando, que ele tá assim, não o ator, mas o personagem tá improvisando o que ele tá fazendo. E o Hartnell transmite isso muito bem. Nossa, e essa cena é muito legal. Eu não lembro exatamente como é essa discussão deles no arco, mas na adaptação no livro, o que acontece é que o doutor percebe que, quer dizer, o Ian, o doutor e o Ian conversando com a Vicky, que já tá ali um tempo, eles percebem que os Zarb não entram na TARDIS. As portas estão abertas e tal, mas eles não conseguem entrar. E aí também não explica muito bem o motivo, só fala que eles não conseguem entrar e é isso. E a gente acredita e segue. E aí o doutor percebendo isso fala, mas você tá achando que a gente é o inimigo, que a gente que tá invadindo, que tá com os Menoptera, mas a gente não é, você não tá acreditando em mim, e aí você tá perdendo a chance de conhecer os segredos da minha nave. A minha nave que consegue tipo, se proteger dos seus ataques e que você não consegue entrar. Só eu consigo entrar, você não consegue. E aí, como é que vai ser? Você vai perder essa oportunidade de pegar essas informações valiosas? Ele começa a chantagear o bicho. É muito bom. Aham.
E aí chega um momento que essa entidade exige, né, que o doutor entre em contato e rastreie a posição dessa nova patrulha de Menoptera que estão chegando ao planeta Vortis. E aí, para isso, ele vai lá na Tardes e pega uma grande peça, né? Que é o. Nossa, isso ficou tão famoso o fandom. Que é o mapa astral do doutor. O mapa astral, cara, é muito bom. O doutor pega esse mapa astral. Ah, não consigo levar isso a sério. Puta que pariu. Cara, eu acho muito bonito o design desse mapa astral, assim, tipo, não a parte de cima, assim, principalmente, é que é tipo uma mesa grande, assim, alta pra caramba, aí tem essa pirâmide em cima com várias telas, assim, mas eu acho muito bonita essa coisa de meio piramidal, meio triangular, com o círculo, assim, as estrelas, eu acho muito, visualmente, muito bonito, assim. Pois é. E é basicamente a maior parte do arco o doutor ele fica ali, do lado de fora, no QG do Zarb. Uma hora ele vai ali secar o cabelo, comunicando com essa entidade, outra hora ele vai ficar fingindo fazer alguma coisa, uma astral. E é isso. É aí que o negócio começa a se perder. E é aí que eu acho que entra de novo a coisa do vilão desse arco, ser tanto o tempo como o orçamento. Porque o tempo não é que ele tem. Às vezes não é que, tipo, que faltou tempo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, tipo, tem tempo demais. A história não se sustenta para tantos episódios. Mas como você falou, se fossem 4 episódios, ainda assim seria cansativo, principalmente da metade pro final, porque ele abre muitas coisas nos primeiros episódios. Mas eu acho que se desde o princípio fosse comissionado pro roteirista ali, vai escrever uma história de 4 episódios e ele condensasse isso em 4 episódios, eu acho que ele diminuiria o tanto de elementos que ele colocou nesses 2 primeiros, e eu acho que ia ter um andamento melhor. Foi o que aconteceu no livro. O livro é mais condensado, ele tira muita coisa, muitas cenas desnecessárias, e aí o ritmo do negócio não fica tão cansativo, fica melhor e até mais interessante, porque ele foca mais em explorar a cultura do planeta, explorar a questão social ali entre essas espécies e eles serem controlados por essa força, né, que é o Animus e tudo mais. E aí acaba nisso. Um arco de 6 episódios sempre vai ter, cara, pelo menos um episódio, e é o que geralmente acontece de ter 2 episódios, onde não acontece muita coisa, ou não acontece nada, fica só se repetindo coisas. E aqui é isso. O doutor fica ali no QG do Zarb, tipo, uns 2 episódios, assim, direto. Acho que dali até o final, né? Tipo, ou seja, uma boa parte do arco, mais da metade talvez, só ali no QG do Zarb, tentando enganar a Força Animus ali na lábia, e enquanto eles tentam segurar o Zarb, e o Ian e a Vicky ali sem saber muito o que fazer, depois eles saem, né, pra procurar a Bárbara, e aí só fica nisso, tipo, um tempão. Eu acho que é isso que é o mais cansativo. E o que cansa ainda mais na versão de TV, né, do arco, é o som que os Zarb fazem. Porque Nossa! eu acho. Cara, eu confesso que eu gosto de todas as bizarrices desse arco. Por quê? Porque eu gosto quando o Doctor Who mete louco, assim, chuta o pau da barraca e fala, mano, aqui a gente vai se meter o louco, vai fazer uns bagulho bizarro, esquisito mesmo, vai ser Vamos sair da experimental. caixinha. Eu acho que é isso. Sair da caixinha, fazer um negócio muito louco mesmo. Eu gosto quando o Doctor Who é experimental, quando o Doctor Who apela pro absurdo e, tipo, vai muito longe, até onde a imaginação consegue ir. Porque é isso que fez a série ter o que é. Você meteu o louco com. Ah, essa nave aqui ela é maior do lado de dentro, foda-se. Ela viaja pelo tempo e espaço, mas é uma cabine de madeira da polícia. Ela. Esse velho aqui, ele brilha e agora é um outro velho que é o mesmo velho. Porra, muito foda. Mete o louco mesmo. E é isso que faz o negócio funcionar. E aí eu gosto quando o Doctor Who é muito experimental, assim. E esse arco ele é muito experimental. Ele é muito tipo, mano, vamos ver até onde dá pra ir, assim. E aí esses sons esquisitos, e o cenário esquisito, e os insetos gigantes, pô, umas bizarrices muito da hora, eu gosto muito. O problema é isso, é o orçamento que a gente. E assim, como eu falei lá no começo, na época foi um sucesso estrondoso esse arco. Foi um sucesso muito grande. Eu não sei Então como. foi a maior.
Então, e aí é aquilo que eu comentei que a gente comentou também no podcast anterior, né? Que uma coisa é a gente vendo esses efeitos visuais, esses cenários, esses monstros, né? Essas fantasias, a gente vendo com o olhar de hoje em dia, com esse olhar moderno, onde a gente já está acostumado com coisas mais elaboradas. E por mais que a gente tente entender e assistir com os olhos da época, nunca vai ser a mesma experiência, porque a gente já conhece as coisas que existem hoje. E como esses arcos as imagens foram restauradas e remasterizadas primeiro para os DVDs, depois para o Blu-ray e tudo mais, a imagem está numa qualidade melhor, a gente acaba vendo com mais clareza que é uma fantasia, vendo os detalhes. Mas, pô, imagina na época, é uma televisãozinha pequenininha, com vários chiadinhos assim na imagem, preto e branco no fundo da sala, numa tela pequena, e é uma coisa completamente nova, assim, uma coisa completamente fora do habitual que as pessoas estão acostumadas a ver, e fora esse clima de tensão e de que ele vai construindo nesses dois primeiros episódios. Então, tipo, ali eu consigo entender o quanto, tipo, aquilo impactou as pessoas, porque eram coisas muito diferentes, muito bizarras, porque elas estavam habituadas a ver ali, né, no dia a dia, nos programas de todo dia, e até mesmo em Doctor Who, e essas coisas muito esquisitas, e esse som do Zarbi, que é muito marcante, muito que entra na cabeça, fica ali e tudo mais. E também lembrar que, assim, a gente assiste o arco hoje, um episódio atrás do outro, de uma vez. A galera assistia um episódio por semana, mano. Então, assistia o episódio e esperava a semana inteira pra assistir outro, sabe? Então, a experiência era muito outra. Então, imagina, tudo isso somado, assim, foi o que fez esse sucesso tão grande do arco. Mas, enfim, eu gosto desse som que os Arby fazem, mas uma coisa que cansa mesmo e nessa coisa, de novo, né? A experiência de assistir hoje em dia, com o nosso olhar de hoje, é outra, e o que dá muito mais peso para nossa experiência de assistir hoje em dia é que a gente assiste um episódio atrás do outro. Por mais que a gente assista, tipo, 2 episódios hoje, 2 amanhã, 2 depois até terminar, não é que nem a galera assistia antes, era um episódio por semana, então a experiência é muito diferente. A gente assistindo uma coisa, um atrás do outro, assim, horas na frente da tela, ouvindo aquele barulho, puta, cansa mesmo. É cansativo, dá uma dor de cabeça, às vezes é chato, mas eu imagino assim, eu sempre tento assistir com os olhos da época, pensando qual que era a proposta para a época, como que era pensado que o público daquela época ia ver, né? Aquela experiência, para eu tentar aproveitar ao máximo dessas histórias. Mas ainda assim tipo, não tem como fugir da nossa experiência de hoje em dia, e acaba ficando muito cansativa essa coisa. Mas eu gosto das bizarrices, eu O acho Zab é muito meio foda Doctor engraçado, Who ser porque, experimental. tipo, é meio engraçado o Zab porque eles estão andando somente nas últimas duas pernas ali. Isso é por conta de ser uma fantasia, mas por conta disso, meio que as últimas duas pernas ali do Zab, elas são grossonas, sabe? São grossonas de leg press, não sei o que. E o restante é tudo muito Sim. fininho, sabe? E aí tem um recorte enorme ali do tórax, simplesmente pro ator conseguir ver alguma coisa no set. E dá pra você reparar isso, Cara, sabe? muito bom. Sim. Então, e aí hoje em dia a gente assiste assim, prestando atenção nessas coisas, olhando, imaginando como foi feito. Mas na época a galera tava só assim, mano, que bizarrice é essa, cara? Que da hora. Mas pra mim o mais bizarro não são nem Mas os é árabes, são os engraçado. Menoptera, que toda vez que estão interagindo com o outro, eles estão tipo assim, balançando o braço, sabe? Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, falando de forma bem pausada também, quase sussurrando. Nossa! Nossa, assim, cara, pra mim, o mais bizarro de tudo são os Optera, que são as larvas. Sabe aquelas larvas, aquelas Sim, minhoconas que aparecem lá pro final? que ficou Porque, cara, pulando. tem momentos que eles se arrastam, tem momentos que eles pulam, eles não se decidem. E nisso a direção pecou muito, porque não decidiu, mano, qual que é o movimento padrão dessa galera. Fica muito meio solto, assim, e é esquisito. E você vê com a fantasia que a galera, o ator ali tá dentro com os braços colados no corpo, assim, apertadão, sabe? Aham. Desconfortável, pulando, se arrastando, não decide o que faz. Acho que às vezes pulava, às vezes se arrastava porque cansava, não sei. Mas os Imagina, Menoptera eu acho até imagina ali, interessante. pro ator figurante, eu tipo assim, caralho, agora minha carreira vai decolar. Eu estou indo aqui fazer participação em um programa de sucesso. Doctor Who, a sensação do programa infantil do BBC. Quem que você vai interpretar? Então, eu vou interpretar aquela formiga gigante ali, número 5.
Primeiro cinco. Cara, muito bom, mano, muito bom. Mas, cara, falando, aproveitando que a gente já tá falando desse tópico, esse elemento do arco, né? Eu gosto muito você falou dos Menoptera, né? Que eles ficam mexendo os braços e tal, enquanto eles falam. Eu gosto muito do trabalho de corpo dos atores, né? Como eles se movimentam. Porque é isso, é muito esquisito, é muita bizarrice, é muito esquisitice. E eu gosto disso. Eu gosto do Dr. Who ser muito experimental até nisso. Até nesse detalhe de que eles se movem estranho e eles falam estranho. E eles têm um sotaque esquisito, eles têm um modulador de voz esquisito, eles movimentam os braços e as mãos e o corpo enquanto eles falam. Eles meio que estão dançando o tempo todo, sabe? Cara, eu acho muito interessante, que é muito Nossa, pra bizarro, mim, assim, é pra muito mim o maior legal. zumbido do Zarb é quando os Menoptera estão lutando contra eles ali no, sabe, aberto, e eles estão gritando, Zarb! Zarb! Sim, uma coisa meio Teletubbies, assim. Muito! Muito Teletubbies. Nossa, muito. Mas é maneiro, a cena que eles ficam pulando e a produção. Aí a câmera dá um jeito de fazer a ilusão que eles estão voando. Sim, cara, muito bom. Cara, eu gosto também do. Isso é uma coisa que eu ouvi uma galera assim falando, quando eu conversando com as pessoas sobre esse arco, muita gente me falou que não gosta. Uma coisa que incomoda também em assistir esse arco, e essa coisa, né, de hoje em dia a gente assiste os episódios tudo de uma vez, mas é o visual. E o visual que eu falo assim do. Eu não sei os termos técnicos, mas assim, a imagem, prestando atenção assim, ela é meio borrada. Então o Sim, eu fundo ela é meio reparei. borrada, parece que tem uma névoa o tempo todo, né? Umas manchas assim. Isso é uma coisa que eu conversando com as pessoas falou que incomoda. E eu entendo porque é aquilo, de novo, você assistir, ficar tipo, pô, umas horas assistindo um episódio atrás do outro, ouvindo o barulho do Zarb, o jeito que aquela galera se movimenta, e esses efeitos no vídeo, né? Realmente incomoda. Mas, de Duas novo, horas e eu meia, gosto mano. da Dá não. bizarrice. Cara, mas eu gosto da bizarrice da experimentação. Então eu acho interessante, principalmente quando você tá, pô, representando um planeta alienígena. Cara, porque é aquilo. Se é pra ser alienígena, é pra ser alienígena. Não é pra ser, os alienígenas que se parecem com seres humanos normais e usam roupas levemente mais coloridas, então por isso eles são alienígenas, sabe? É tipo pra ser um negócio bizarro, esquisito e ser completamente diferente por ser alienígena. E aí os Arbis com toda hora chamando os Menoptera de invasores, não sei o que. E aí mais pra frente o Ian ele sai do QG do Zarb e ele parte pra caverna, pra cratera de agulhas. Ele vai pra lá. E aí nesse meio tempo ele encontra com o Menoptera e aí lá ele acaba tendo mais informações sobre o passado de Vortis. E aí a gente aprende que na verdade os Menopteras não são invasores, na verdade os Zarb e os Menoptera eles eram habitantes locais de Vortis e eles conviviam juntos. Só que aí a gente teve essa entidade, né? Esse super fungo que infectou os Zarb, passou a controlá-los. E aí os Menoptera eles fugiram do planeta e depois começaram a voltar, né? Sim, é uma trama bem fazendo analogias políticas também, né? Aham. Uhum. O que acaba ficando bem, tipo, bem implícito, tipo, você tem que prestar atenção, assim, o que assistindo esse arco hoje em dia é mais difícil, mas fica essa pequena tema político por trás, que é interessante pra caramba, eu gosto. Ali na Bárbara, a gente tem a invasão do Zarbi ali, né? E ela é levada pra cratera de agulhas, né? Bem antes do Ian chegar lá, inclusive. E aí, lá a gente conhece toda uma... que é lá basicamente uma zona, né, de trabalho. E eles vão meio que cortando as asas dos Menoptera. E alguns eles estão em uma região que as asas vão definhando, sabe? Ficam mais encolhidas também. Então tem isso, tem os Menoptera que estão com as asas cortadas, tem outros que estão com as asas escolhidas. E aí o Ele Ian, tenta explorar bem essa coisa da biologia
dos bichos, né? Então ele fica, a galera tá aqui há muito tempo, então a asa diminuiu e arranca as asas pra dominar e ter esse controle. Eu acho interessante esses elementos. Cara, você vê, tem muita coisa. O tempo inteiro eu falo, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, eu gosto muito daquilo. Porque eu tenho muitas coisas nesse arco que eu gosto, que me chamam a atenção. Por isso que é um arco que eu não me importo de reassistir, de rever, e vez ou outra eu até vejo uma cena e tudo mais, é um arco que eu reassisto com uma certa frequência, mais do que esperado. Porque tem muitas coisas que eu acho interessante. O problema mesmo desse arco é esse tempo, o orçamento e essas bizarrices que assistindo de uma vez fica impossível, assim, de você conseguir gostar. Pois é, e aí o Ian ele acaba caindo dentro de uma cratera, né? Não somente uma cratera, mas ele pisa em falso em um canto e aí desmorona muita coisa e ele cai pra dentro de um. E ele acaba descobrindo uma outra civilização que mora ali dentro da caverna, digamos assim, né? Dos túneis. Que são Optera. os Optera. E aí é justamente, né? Eles são muito mais, pode dizer, larvais, né? Eles não têm as asas, eles já têm a. Parecem uns tatus assim enormes. Só que eles ficam meio que se arrastando, pulando também. E eles são muito sensíveis à luz, né? E aí a Eles gente. têm uma coisa de que a luz é ruim, né? E quem vem da luz também é ruim, tem uma pira assim, né? Quem vem lá de cima é ruim, quem traz a luz lá de cima é ruim e tudo mais. Aí tem todo o lance também que eles viam. Eles não conheciam os Menoptera em si, mas eles tinham toda a questão da mitologia dos Menoptera, eles tratavam os Menoptera como deuses. Mas é outra relação interessante das espécies nesse planeta, né? Eles tratam essa galera como superiores e tal. Aí até o nome deles, né, das espécies é parecida. E aí eu não entendi muito bem por que o nome das espécies é parecida, mas tem essa coisa, né? Os Optera e os Menoptera. E eu não sei se é porque, tipo, Menoptera de homem, que eles são, tipo, bípedes e andam e tal. Não sei se é essa a pira, mas é outra relação muito interessante. Eles temem quem vem da luz e temem a luz ao mesmo tempo que eles idolatram os Menoptera, né? Então fica uma coisa até meio contraditória na espécie de civilização que eles têm ali, naquela cultura deles. Pois é, mas. Ai, aí que já vem um comentário negativo meu. Eu não acho que os Opteras agregam tanto, não, sabe? Eu acho que eles podiam muito bem ter sido cortados fora da história. Nossa, sim, tipo, é outra coisa muito inútil. Ó, ele tem, cara, de novo, colocando elementos demais. Se você corta toda a existência deles, você consegue, cara, dá pra tirar aí bem ali um episódio inteiro só nisso. E aí já o andamento das coisas já fica um pouco melhor também. Um não, dois, né? Porque você já evita do Ian pular cair lá dentro da caverna e você já corta fora toda a jornada dele de sair de lá. Então, um elemento inútil que você tira e já deixa essa história melhor, né? É coisa demais. E aí eu não sei se ele optou por colocar os Optera como a produção e o roteiro optou por colocar eles para encaixar dentro dos 6 episódios, ou se já estava planejado e acabou, tipo, só, sabe, ficando cansativo demais, que tipo, meu Deus do céu, cara, acaba logo essa cena, acaba logo isso. Mano, até o Ian, ele tá muito diferente do habitual dele, porque o Ian, ele é mais, tipo, ele não é tão agressivo e tão estressado, mas nesse arco, o cara tá muito puto. Principalmente depois que ele cai na caverna. Mano, o cara tá estressado demais, ele tá puto. Ele tá vontade de socar todo mundo, ele manda a galera calar a boca. Ele tá muito tipo, puta que pariu, acaba essa merda de arco logo, não aguento mais. Sim. E eu não julgo ele, tá? Estaria igual. Quando chega nesse final, eu começo a ficar um pouco estressado também. Tipo, mano, tá bom, vai, vamos lá, acaba logo isso. O que mais acontece? A Bárbara consegue escapar da cratera de agulhas. A gente tem um grupo de Menoptera que ela começa, né, a incitar a organizar o povo e eles vão se revoltando contra o Zarb. E aí tem toda aquela cena, né, dos Menoptera voando, atacando o Zarb, e vários vão morrendo, não sei o que.
A Bárbara É a Scarpa cena da batalha, né? Essa batalha, ela. Cara, eu acho essa cena engraçada, assim. Tipo, eu acho ela visualmente muito interessante. E é aquela coisa, aquela bizarrice experimental. Mas, assim, olhando hoje, ela acaba só sendo muito engraçada. Os bichos pegando, assim, voando. Só que eles não estão voando. Aí a produção dá um jeito de parecer que eles estão chegando de cima. Aí eles caem. Aí eles atiram. Eles com aquelas vozinhas fininhas de Teletubbies gritando. Ah, não! Ah, leve um tiro, não sei o quê. Ficou uma cena muito esquisita, cara. E o Zarbi fazendo aquele barulho infernal. Putz, cara, que. É a coisa mais esquisita possível. e pensar que o arco seguinte tem uma coisa ainda mais bizarra. No arco seguinte? É, The Crusade. O que tem de mais bizarro no arco seguinte? Tu não lembra? Putz, não, cara. Eu vou puxar aqui um áudio que resume bem. Meu Deus. Ok. Não, tô falando sério. Um áudio que eu, inclusive até mandei pro Knoop. Pior que eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro de algo tão bizarro quanto isso. Isso aqui. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder! Ah, sim. É. Costumes e culturas, né? Ai, cara. Nossa, cara, isso me lembrou de uma coisa que me pegou muito desprevenido no Blue Box Cast sobre o Scream of the Shalka. Que eu comecei o episódio, beleza, bora lá, Scream of the Shalka. E aí no começo, você bota aquele áudio, tipo, me pegou muito desprevenido, assim, eu não tava esperando. E aí eu fiquei, tipo, ao mesmo tempo que eu tava rindo, eu tava muito confuso. Que áudio? Eu nem lembro mais. Que Puta, já reproduzir me dá uma certa vergonha alheia. Mas que é uma pessoa gritando assim: tira, tira, eu vou cagar, tira. E eu, tipo, caralho, que porra é essa? Meu Deus, o que isso tem a ver? Por que, meu Deus do céu? Por quê? Cara, eu fiquei muito confuso naquele momento, assim. Eu confesso pra você que me pegou desprevenido. Mas depois você entendeu por que eu coloquei? Então, depois eu ainda não entendi. Eu fiquei tipo, mano, que? Por que, cara? Não, aqui no arco ele dá a entender que o Doutor e o Mestre ficavam de fuki-fuki na tardes. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Não, uma referência muito cult pra mim. Eu não sou tão inteligente. Eu não peguei de primeira. Eu só fiquei assustado. Fiquei, meu Deus, por que tá acontecendo? Ai, cara, teve uma vez aí de um episódio que eu lembro que eu coloquei o Doctor in Distress pra tocar, só que eu não lembro mais qual episódio foi. Porra, Doctor in Distress é bom demais. Enfim, onde que eu tava? A gente tava falando, que o Ian tá puto, querendo acabar e ir embora. Sim, né? E aí. Nossa, o Ian demora muito pra sair. Eu acho que ele nem encontra com a Bárbara aqui agora. Aí Nossa, cara, sabe que essa cena toda me lembra do Ian tentando, tipo, sair da caverna e lidando com os bichos lá e sozinho, puto pra caralho, estressado, querendo socar todo mundo. Me lembra muito o arco dos Daleks, o The Daleks, que eles conseguem voltar pra nave e o doutor fala: puta que pariu, esqueci a peça lá da tarde, vamos ter que voltar. E aí eles voltam, e aí tem que ir e voltar o caminho de novo, e todo mundo cansado, estressado. Pra mim é a mesma vibe. sim. Nossa, eu não lembro mais o que acontece com a Bárbara agora. Se ela é pega pelo Zarb ou se ela foge com os Minoptera. Então, ela fica com os. Se eu não me engano, ela fica com os Menoptera a maior parte do arco, né? Ela pega pelo Zarb ali naquele começo, né? Que primeiro ela é levada da Tardes para fora da Tardes com um bracelete, e ela é interceptada pelos Menoptera, e aí depois ela consegue fugir, e aí os Zarb acabam, tipo, levando ela de volta até lá. Pelo menos no livro acontece assim, aí os Zarb levam ela de volta até lá, tipo, meio que controlando ela, né, pra achar o. Nossa, inclusive eu nem falei isso, mas é uma cena muito interessante. Eu não lembro se acontece no arco, mas eu acho que não.
que na hora que ela tá saindo da TARDIS com o bracelete, a gente vê de longe aquele Zarb, que é tipo o líder do enxame, alguma coisa assim. A gente vê ele de longe, assim, no topo de uma colina, assim, de uma pedra, de uma rocha alta, assim, ele mexendo a garra e controlando o movimento dela, pra onde ela tá indo. Aí depois, enfim, lembrei agora. Mas depois ela volta e depois ela fica com os Menoptera até a parte da guerra, né? A parte a cena da batalha toda, ela tá lá. E aí ela fica lá, e aí dali ela meio que ajuda eles a invadir, né, o QG do Zarb. Se eu não me engano é isso. E ela vai, ajuda eles a invadir o QG do Zarb, e aí é lá que ela encontra com todo mundo de novo. Sim, sim, é isso. É Eu só basicamente não lembro isso. se ela encontra com eles, tipo, no QG, ou se ela encontra com eles naquela cena, que é um pouco mais pra frente, que é quando o Ian ele sai, né? Ele tá conseguindo sair e voltar, e ele já sai direto na forma física, né, da Força Animus, né, no coração da teia, né, que tá dominando tudo. Ela Se eu não me aparece engano, justamente aí. No. é, Nos finalmente. que aí o Ian chega lá estressado já com todo mundo, não aguentando mais, e a Bárbara tá lá. A Bárbara chega lá também em algum momento com os Pois é. Menóptera, e aí o O Doutor e a Vicky, restante. aí junta todo O mundo. restante do arco é basicamente só diálogos entre o doutor e essa entidade. Que resulta no doutor ali conhecendo a personificação dessa entidade, né? E aí o doutor e a Vic estão lá e eles ficam cegos por essa luz, né? E depois de um momento eles desmaiam ali. E aí a Bárbara ela chega lá com uma espécie de bomba, se aproxima e não consegue. E do nada o Ian chega lá, pega isso e coloca ali no centro dessa entidade e ela meio que derrete e pronto, acabou. Eles afetam, né? Acham um jeito de afetar o coração do problema, né? O core da teia da Força Animus. E aí nisso o doutor chega junto também. Tem um momento que o doutor chega lá também, não tem? Ele é o primeiro a chegar, junto com a Vicky. Como que eles chegam lá? Não lembro. Eu também não lembro mais não. Pra você ver o quanto a gente presta atenção no final desse arco. Mas é isso. A Força Animus é derrotada, os Zarbi ficam amigáveis de novo, ah, os Optera e os Menoptera estão na superfície, estão conversando, estão cooptando e tudo mais. Vai chegando mais Os Menoptera Optera depois. saem, né? Eles perdem o medo de ir pra luz e de sair do subterrâneo e saem e ver que tá tudo bem, fica lá fora. E aí e os Zarbi voltam a ser uns bichos meio. Assim, com menos atividade, né? Eles são mais. Não selvagens, né? Mas eles são mais assim. Eles não são tão inteligentes quanto os Menoptera e os Optera, não é? Sim. E aí nisso o Doutor Ian, Bárbara e Vic saem dali, vazam. E é isso, acabou o arco. Eles voltam pra tardes e vão embora. Fica, mano, que fita, hein? Caralho. Ai, eu honestamente não tenho muito comentário final pra fazer, não, cara. Eu já assim minha nota, inclusive, que eu vou dar. Então. O que eu tinha pra falar também eu já falei. Eu não tenho muito o que comentar desse arco, né? Porque o que mais tem pra comentar, eu acredito, é o início, é a primeira metade. E assim, do terceiro episódio, que é a metade desse terceiro episódio pra frente, mas a partir do terceiro episódio já fica uma coisa muito, assim, cheia de coisa acontecendo, ao mesmo tempo que nada acontece. E só estende isso até o final, e aí no final eles dão um jeito de chegar no ponto fraco da Força Animus e derrotar eles. E aí no meio disso tem as cenas de tensão do Ian com os Optera no subterrâneo, que ele caiu, e ele saindo de lá, e a Bárbara na batalha com os Menoptera, e é meio que isso, né? E fica uma coisa meio guerra civil também entre os Menoptera, né? Os que querem invadir, os que querem comunicar, os que não querem, para não, tipo, acabar vazando a localização deles, mas no geral é isso, não acontece muita coisa, né? Ao mesmo tempo que acontece coisa demais, não acontece nada. E aí acaba que da metade pro final o arco, nossa, vira completamente uma coisa nada a ver. Uhum. Ai, cara, Bom, a minha nota final pra essa bagunça toda é um 3. 3. É, Ai, cara. Putz, cara, não sei. Por que um 3? Justifica aí enquanto eu penso na minha nota. porque
é aquela coisa, né? 4 arcos já seriam. 4 episódios pra esse arco já eram exagero. 6 então é de fuder. Não justifica. Ah, o grupo se divide bastante. Não. E ficam muito tempo separados mesmo. A um ponto que gera vários subplots que alguns não agregam em nada. Ah, o caso do Dr. Evik é a parte mais sem graça em si, porque é só descer do escador de cabelo e ficar conversando, não sei o que, e ficar fingindo que tá fazendo alguma coisa. Ah, enfim, tem toda a parte que meio que estão tentando controlar o Doutor e a Vicky, mas eles arranjam um jeito de não ser controlados, não sei o que. Mas é tudo sem graça, sabe? Tudo sem graça. Os Opteron adicionam em nada. Enfim. E no final. Eu. E no final eles tentam acelerar muito as coisas porque percebem que perderam muito tempo, sabe? E mesmo assim não salva. E a atmosfera do planeta é tudo muito vazio e. E sei lá, tem. Ele não justifica bem a sua duração, então fica muito arrastado. Fora que os Zarb, eles são horríveis, 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 porque eles são muito irritantes com aquele som. Você fica maluco escutando o barulho deles. Sim. E tem um momento que fica durando muito. Então, esse arco é uma tortura. É uma tortura. Cara, eu entendo, assim, quem não gosta. E, assim, eu também não gosto de. Que nem eu falei, desse final, né? Mas eu entendo todos esses pontos. Mas pra mim ainda é um arco que tem muitos elementos que eu consigo gostar. Principalmente, assim, questões de produção, do tipo. Mano, é aquilo que eu defendi ao longo do podcast todo, né? Tipo, vamos ser experimentais, vamos experimentar coisa, vamos fazer coisa bizarra e diferente mesmo. Vamos chutar o pau da barraca e ser criativo aqui. Mas o problema é que o começo, como eu falei, o começo eu gosto, o começo ele é interessante e instigante, ele abre muitos mistérios e pontas que são promissoras, mas acaba ficando coisa demais que não é desenvolvida e acontece muita coisa ao mesmo tempo que não acontece nada. E a experiência de, hoje em dia, assistir um atrás do outro acaba prejudicando ainda mais. Isso não é nem tipo falando, a gente tá assistindo errado. Não, a gente tá assistindo da forma que a gente assiste, porque é isso. Que é outra época, é outro momento, outra tecnologia e outro tipo de vida que a gente tem. Mas então não tem como fugir dessa experiência de eu vou assistir pelo menos 2 episódios um atrás do outro, porque é isso, né? Não dá pra você parar e assistir um episódio por semana e levar mais de um mês pra terminar essa história. Hoje em dia isso não funciona na nossa rotina. Mas eu acho que isso é um ponto que prejudica bastante a experiência. Mas também assistir durante um mês, isso vai ser uma experiência extremamente cansativa também. E, enfim, não tem muito pra onde fugir. Eu acho que eles funcionam mais pra época, mas mesmo pensando com os olhos da época, ele tem esses problemas, principalmente da metade pro final. Mas tem muitos elementos que eu gosto dessa experimentação, e principalmente dos visuais, da movimentação de corpo dos atores que fazem os Menoptera. Eu gosto dessas coisas estranhas e explorar, tipo, é alienígena, então a alienígena é diferente, é muito diferente da gente. Então vamos focar nisso e brisar nisso, e essa força que não tem corpo, né, mas que tá construindo essa teia e tudo mais. Não sei, são muitos elementos assim que eu gosto, que eu acho interessante. Eu entendo quem não gosta, mas eu gosto de muita coisa nesse arco. Então, apesar de entender e concordar com todos os pontos de quem não gosta. Então minha nota final acaba sendo um 5. Tem certeza que você gosta do arco? Porque, tipo assim, quando a gente gravou o episódio passado, né, sobre The Rescue e The Romance, tu tava pedindo muito pra vir pra esse daqui. Ai... Sim, porque é isso. Porque, assim, eu acho que tudo tem que ter o contraponto. Então, assim, eu já sei que a maioria das pessoas detesta esse episódio. Então, tipo, essa é a chance de defender coisas nesse episódio que ninguém defende. Porque todo mundo fica tão irritado com as outras coisas que essas coisas acabam tipo, passando desapercebidas, assim, ou não dada nenhuma importância na hora de comentar sobre essa história. Então, assim, eu gosto desse arco e eu aproveito esse arco, mas é que, assim, se eu fosse dar uma nota pros episódios 1 e 2,
Eu vou dar uma nota pro episódio 1 e 2. Pra mim, é um 9. Se você constar só o episódio 1 e 2. Pra mim, é nota 9. Assim, é bom demais. Mas dali pra frente, apesar de ter muitos elementos de ideias, né? Principalmente de ideias e de algumas execuções na produção, design e direção, eu gosto muito, mas que o conjunto da obra não funciona, sabe? O conjunto todo acaba ficando nessa média dos 6 episódios. Se eu dar uma nota para cada um, a média final de todo mundo acaba sendo, assim, calculando tudo, acaba sendo um 5. Mas eu queria falar desse arco porque é um arco que eu gosto de reassistir e que eu acho importante ter esses contrapontos, né? De defender algumas coisas. Tipo, pô, esse arco tem coisas boas sim, tem coisas que são interessantes. E a gente entender que, na época foi um sucesso, e foi um sucesso por quê? A gente se questionar isso, né? Então eu gosto de levantar essas bandeiras sobre esse arco, sobre o Web Planets. Então é isso, pessoal. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wen. Vocês me encontram no Instagram, rafael.wen, e no Blue Sky, @rafaelwen. O Blue Box Cash vocês encontram tanto no Blue Sky e no Instagram, @BlueBoxCash, com a nossa tarde se materializando nos seus feeds do Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube Music. Eu sou o Lucas Arques, dos Mestres de Luxo. Muito obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Na verdade, por aceitar o meu convite de pedir para participar. E, cara, é sempre muito legal participar do Boxcast, gosto muito. E de falar de Doctor Who sempre é muito bom, e conversar com você é sempre legal demais. E muito obrigado por mais essa participação. E se vocês querem assistir a série clássica aí, em Blu-ray, animação dos Arcos Perdidos, tudo que tem de lançamento, de remasterização e arquivos novos e documentários e extras e afins da série clássica, quer assistir a New Who, quer assistir spin-offs, quer ver o universo expandido, tudo em português, audiodrama legendado, quadrinhos, livros, enfim, tudo isso você encontra no Arquivos da Tardes. É só procurar no seu Instagram ou no seu Telegram. Arquivos da Tardes, lá você encontra o link para acessar todas essas coisas. E podcasts, lives e conteúdos, reflexões e jogos temáticos, tudo relacionado ao universo de Doctor Who, você também encontra no YouTube e no Instagram, Os Mestres de Luxor. Também não se esqueçam, né, de conferir o nosso podcast irmão e também canal no YouTube. Na hora a gente junta, te faz comentários diversos, né, no nosso quadro principal. Na hora a gente junta, inclusive faz muito tempo que a gente não grava ele. A gente também faz críticas sobre séries e filmes, na hora a gente critica. Joga joguinhos. Tem um tempinho que a gente não joga jogos também, né? Tem que fazer isso com o França. Tá pra sair ainda. A gente já tinha gravado, mas vou ter que regravar, mas eventualmente vai sair o nosso comentário sobre Andor, e futuramente, logo depois dele, vai vir a nossa análise sobre Rogue One, então também não percam. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Até a próxima, no próximo episódio sobre The Crusade. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.